Olá, viva, então, muito boa noite, cá estamos nós para lhe fazer a melhor companhia, sempre à terça-feira à noite e com um novo programa, transmitido em direto tanto na Norte Litoral TV como também em simultâneo na Varzim TV. Vamos ficar consigo até às 23, é um prazer imenso estarmos assim juntos. Ali na Varzim TV temos também para nos acompanhar neste programa o José Marques, que eu cumprimento desde já. Olá, viva, então, muito boa noite, José Marques. A partir deste momento, a emissão contigo, até porque temos dois convidados muito especiais para ficarem connosco na Norte Litoral TV, na Varzim TV, exatamente até às 23 horas. É verdade, muito boa noite, bem-vindos então a este nosso primeiro programa Preto no Branco, são as cores do nosso clube. Vai ser assim todas as terças-feiras a esta hora, vamos tentar levar até si todas as incidências do nosso clube. Vamos procurar, digamos, dentro das nossas possibilidades, informar todos os sócios e simpatizantes desta bonita coletividade para que possam estar por dentro dos assuntos do nosso clube. Como foi dito, temos então dois convidados. Vamos começar pelo primeiro, é de facto o jurista do nosso clube, o advogado Rui Carvalho, a quem agradeço e cumprimento. Muito obrigado, doutor, pela sua presença aqui esta noite. A primeira pergunta que lhe quero fazer, e isso que certamente muitos dos nossos ouvintes, telespectadores, fariam também, é: há quanto tempo é que o senhor está no clube? Portanto, eu estou a colaborar com o Varzim há cerca de 2 meses, desde finais de novembro de 2013. Portanto, o convite surgiu da parte da direção, do presidente Pedro Faria, não é? que estava a ser confrontado com várias situações jurídicas que precisavam de uma resolução e de alguém que tivesse disponibilidade de tempo para abraçar essas situações. Pronto, eu estou a colaborar com o Dr. Adriano, que também é o advogado do clube, vou-lhe sempre mantendo a par das situações porque infelizmente o Varzim tem sido confrontado todos os dias com más notícias, todos os dias com pessoas a exigir créditos do Varzim e, portanto, a situação é mesmo essa. Como sabe, também temos dossiês pendentes da máxima importância para o clube, certamente não poderá a oportunidade de falar sobre eles e, portanto, as situações são mesmo essas, não é? A negociação que temos pendente e essas situações do dia-a-dia, porque era mesmo preciso alguém que conseguisse ter disponibilidade de tempo para se dedicar a isso. O Dr. Rui Carvalho fazia a ideia, quando lhe foi formulado o convite pelo Pedro Faria, o presidente do Varzim, tinha a ideia, digamos, da imensidão de trabalho que tinha, digamos, pela frente, atendendo até que as notícias que certamente, como eu e como a maior parte dos nossos telespectadores ouviam, não eram as melhores. Portanto, tinha essa ideia. Sim, pronto, eu tinha a ideia que realmente eu sou da Póvoa, não é? Sou poveiro e sempre fui atento às notícias que iam saindo do Varzim. Pronto, sou sócio do Varzim e gosto do Varzim e tinha noção que o Varzim estava numa situação complicada, não é? Acompanhei aquele processo da eleição desta direção, portanto sabia que realmente o Varzim passava dificuldades. Agora também, há que ser sincero, não pensava que a situação fosse de tantas situações, de tantas pessoas a exigir dinheiro do Varzim e nos pontos em que muitos processos estão. Não pensava que fosse um barco tão difícil, mas cá estamos para tentar resolvê-los. Sendo ainda o doutor um jovem na advocacia, eu tenho sido testemunha, certamente quem lá vai à nossa sede verifica que o doutor está de manhã à noite debruçado sobre a sua secretária em trabalho, muitas das vezes não está porque vai efetivamente para o tribunal. Tem sido realmente cansativo. Pode-nos dizer se já foram resolvidos assim muitos casos, aqueles que efetivamente estavam aí parados e que faziam com que o clube não se movimentasse? Certo, pronto, a situação é mesmo em termos de volume, é mesmo muita, não é? Em termos de processos que o Varzim tem sido confrontado, não é? E realmente, pronto, tenho-me dedicado a resolver esses processos do Varzim porque estava numa fase da minha vida profissional em que tinha disponibilidade de tempo realmente para abraçar esta situação e realmente, em termos de números, não consigo contabilizar porque são realmente bastantes, não é? Mas tenho feito bastantes diligências, tenho ido ao tribunal, temos feito alguns acordos na medida em que vemos que são pessoas que realmente têm créditos do Varzim. O Varzim está empenhado em cumprir e em tentar revitalizar o clube, portanto não consigo avançar em termos de número, mas são bastantes os processos em que já conseguimos um entendimento
as dificuldades do clube são muitas em termos de cumprir o que vai acordando e, portanto, é tudo muito contado, mas o esforço tem sido feito e, na maioria das vezes, o Varzim está a conseguir cumprir aquilo que se tem comprometido com as pessoas. Não é? Doutor, deixe-me só fazer-lhe uma pergunta aqui deste lado, estava aqui a ouvir a vossa conversa. Naturalmente que é necessário chegar a acordo com pessoas a quem o Varzim deve dinheiro, naturalmente, e esse dinheiro tem que ser pago. Mas é fácil contactar com essas pessoas estão também, entendem a situação do Varzim, facilitam de certa forma que esses acordos possam ser feitos entre o Varzim e as pessoas a quem o Varzim deve esse dinheiro? Sim, claro, pronto. Aqui o que há a conciliar é o direito das pessoas a receberem o que têm direito e a dificuldade do Varzim que têm em pagar, não é? Conciliar isso às vezes é muito difícil porque as pessoas, claro, é uma situação completamente compreensível das pessoas quererem receber o que têm direito, mas o Varzim também não pode ir além das possibilidades que tem e de tentar levar o dia-a-dia do clube. A maioria das vezes os credores do Varzim têm tido essa sensibilidade, têm compreendido o que o Varzim passa. Muitos desses credores são ex-jogadores do clube e ex-atletas do clube que viveram dentro do clube e que sabem que todos os dias passavam dificuldades. Portanto, na maioria das vezes tem sido possível o acordo, porque pronto, também tem havido alguma cedência da parte dos credores, mesmo em termos de montantes, de plano de pagamentos. Alguns têm até aguardado por esta situação que o Varzim está a resolver agora, com vista à sua viabilidade, não é? E, portanto, esse entendimento tem sido possível muito também à compreensão de muitos credores do Varzim que têm sabido aguardar e têm da parte do Varzim o compromisso que realmente quer pagar esses créditos, não é? Portanto, a situação é essa. Sabemos que de facto o barco navega em águas não tão calmas como aquilo que certamente os nossos associados queriam. No entanto, e já o disse, vão-se resolvendo os casos a pouco e pouco, mas nos casos mais prementes que estão, digamos, a travar o clube, neste momento se o clube subisse de divisão, teria problemas, nomeadamente com as entidades principais, que é a Segurança Social e as finanças? Pronto, esse é realmente o dossiê prioritário do Varzim, em que eu me tenho empenhado mais com vista à sua resolução, não é? Portanto, o Varzim está num procedimento que visa a revitalização do clube, portanto, isso já é conhecimento dos poveiros, que o Varzim tem um procedimento de CIREV que visa mesmo isso, é extrajudicial, é fora do tribunal, e que visa chegar a acordo com os seus maiores credores para que o Varzim seja viável, não é? E essa viabilidade do Varzim passa muito por obter as certidões, as faladas certidões, quer da Segurança Social, quer das finanças, não é? Em relação à Segurança Social, nós já conseguimos um entendimento que nos permitiu aceder à certidão. O Varzim publicou isso no site do clube para os sócios terem conhecimento, e eu não quero deitar foguetes antes da festa. Nós temos que ser muito recatados porque as negociações prosseguem, não é? E os poveiros que têm que ficar descansados que o clube não está ao abandono e que estamos realmente a tratar disso. E a situação com as finanças, eu não quero ser otimista demais, mas acho que vai, mais dia menos dia, vai ser uma realidade, porque os indícios que temos tido é que realmente o Varzim vai ter a possibilidade de fazer um plano de pagamentos, ir cumprindo com as finanças, e isso deve-se muito à situação que o Varzim passou a viver agora, que é de cumprimento com as finanças. Portanto, o Varzim não tem dívida nova, quer reestruturar a dívida antiga. Agora temos alguns condicionalismos, que é o que está, no fundo, que falta resolver para se ter a certidão definitiva das finanças, com a situação regularizada, que penso que os varzinistas que fiquem otimistas que nós vamos conseguir obter isso. Estou a ver as suas palavras de otimismo, isso é bom sinal, não só para mim, como varzinista, mas também como todos os associados. Sabemos também que, graças ao seu trabalho, algumas verbas que o Varzim tinha, digamos, presas, até não só no país como também fora do país, foram libertadas graças ao seu trabalho. Podem falar sobre isso? Sim, claro. Pronto. Quando entrei no Varzim também deduzi logo, nem me foi preciso dizer, que qualquer receita que conseguisse para o Varzim que seria muito bem-vinda, não é? E realmente o Varzim é um clube, pronto, a gente sabe, os varzinistas mais que ninguém,
o Varzim forma excelentes jogadores e atletas e essa é uma fonte de receitas do Varzim, não é? O Varzim, por cada transferência que faz de jogadores formados no clube, no âmbito do mecanismo de solidariedade, tem direito a essas verbas e, portanto, havia essas situações pendentes e eu notifiquei os clubes para de créditos que o Varzim tinha. Alguns foram pagos, outros clubes disseram que nos podiam pagar porque tinham recebido penhoras e retiveram esses valores. Portanto, a situação nós estamos a tentar resolver e claro que estou sempre atento a essas situações e a jogadores formados no Varzim que eventualmente se possam transferir, porque é importante para o Varzim também aceder à receita para cumprir os compromissos do dia a dia. E o Varzim tem uma das melhores escolas, digamos, de formação do país. Isso, sem dúvida. Quando andava a estudar na faculdade e dizia que era da Póvoa do Varzim, toda a gente conhecia a raça poveira e os lobos do mar. E por aí fora, não é? Isso é um traço distintivo da Póvoa, mais nenhum clube tem. E é nisso que os varzinistas também têm que acreditar, não é? Aliás, por alguma razão temos também 2 jogadores na Seleção Nacional e aqui de pertinho, de Vila do Conde, mais 2. Portanto, esta zona, digamos que é um viveiro de grandes jogadores também do futebol para a Seleção Nacional. Mas eu faço-lhe esta pergunta. É comum nós ouvirmos dizer, e o doutor falou disso há pouco, que o Varzim tem direito a algumas verbas, do Besiktas, do Atlético de Madrid, daqui, da colar, mas depois ouvimos também dizer logo que a verba vinha, mas foi penhorada. E depois dali vem, mas foi penhorada. Continuamos neste ciclo de verbas penhoradas ou as coisas estão agora a melhorar e há a esperança de que realmente as verbas consigam entrar finalmente no clube? Sim, pronto, a esperança há sempre, não é? Agora, nós somos confrontados muitas vezes pela parte dos clubes que nos dizem que não podem pagar porque realmente a verba foi penhorada. O Varzim tem pendente alguns processos já em fase de execução, não é? Os processos em que se permite ao credor atacar o património do clube e os créditos que o Varzim tem são sempre apetecíveis nesse sentido, não é? O Varzim tem um crédito e as pessoas vão penhorar esse crédito para que seja pago a elas e não seja pago ao Varzim. Portanto, o Varzim tem cerca de 3 ou 4 processos executivos muito grandes, não é? De volume, estamos a falar de dinheiro considerável e nesses processos o Varzim, pronto, as possibilidades de acordo são mais diminutas porque estamos a falar de verbas realmente avultadas e aí é que o Varzim tem tido mais dificuldade em realmente acordar com esses credores e de ter essas receitas, não é? Agora o Varzim está a tentar e este passo que tencionamos e que estamos a dar junto das finanças, de negociar e para tentar obter a certidão, certamente vai ser uma lufada de ar fresco para que o Varzim consiga também, por essa via, cumprir com alguns processos pendentes para que não haja essa situação das penhoras, não é? Agora, a situação é essa, não é? Há processos que não podemos fugir deles, estão pendentes no tribunal e os credores, em vista dos seus interesses, penhoram as verbas do Varzim. Nós estamos a tentar resolver, mas nem sempre isso é fácil, não é? Deduzo destas palavras que ouvimos, de franco otimismo, e eu, por minha parte, fico satisfeito, efetivamente, e certamente também os nossos telespectadores varzinistas. Doutor, deduzo das suas palavras que, se tivesse entrado no Varzim há mais tempo, muitos casos já teriam sido resolvidos, ou seja, portanto, acho que pecou pela tardia a colocação de um jurista, digamos, a tempo inteiro no clube. Sim, e não é só o caso. Isto aqui, o que aconteceu foi que, pronto, a legislação, eu não queria amassar também os nossos telespectadores varzinistas. O convidado que vem a seguir será certamente mais interessante do que estes temas que eu estou para aqui a falar e queria falar numa linguagem simples para as pessoas perceberem, não é? E o que eu queria transmitir é que realmente a legislação mudou. Em cerca de setembro de 2013 a legislação mudou. E o Varzim tem muitos processos pendentes em que os credores atacam o património do Varzim porque têm certidões de dívida em que o Varzim reconhece às pessoas que devia o valor. Portanto, até 2013, essas certidões de dívida valiam como título executivos, ou seja, permitiam a esses credores poder intentar uma ação executiva que permite logo o ataque ao património do clube. A partir de 2013, essa situação alterou-se, não é? Isso já não conta como título executivo e, portanto, esta foi uma fase em que o Varzim também, pronto, as pessoas tinham a certidão de dívida, naturalmente em defesa dos seus interesses, até setembro despolutaram vários processos e, portanto, o que o presidente da direção do Varzim sentiu e a direção do Varzim
sentiu nesta fase um acréscimo por esta circunstância que expliquei, não é? E a situação que tinham pendente da negociação com as finanças e com a segurança social também precisava que alguém se dedicasse a isso para que o Varzim possa realmente resolver esse problema e essa certidão. Portanto, foi essa conjugação de fatores que certamente levou a direção a contactar-me com vista a tomar conta desses assuntos, que eu faço com gosto. Não é? O órgão de comunicação local acusa esta direção também de não prestar contas em Assembleia Geral. Com isto dizem que o clube pode perder o estatuto de utilidade pública. O que nos pode adiantar sobre isto, descansando ou não os varzinistas? Sim, pronto, isso é um cenário negro, um cenário muito negro, que eu nem tenho dificuldades em sequer pensar nele, quanto mais falar nele, não é? Isso seria catastrófico para o Varzim e estou certo que isso não vai acontecer. O que acontece é o seguinte: o Varzim, sendo uma pessoa coletiva de utilidade pública, tem o dever de anualmente enviar à Presidência do Conselho de Ministros, penso que é assim, que não estou equivocado, tem o dever de enviar anualmente a aprovação do relatório de contas. Pronto, como sabem os varzinistas, o Varzim, o ano civil não corresponde ao ano de contas do Varzim, o Varzim é por época desportiva e realmente já deveria ter sido aprovado em Assembleia Geral o relatório de contas do ano 2012-2013, exatamente, 2012-2013. Agora, o que é que acontece? O Varzim, como sabem, vive dificuldades, não é? Em termos mesmo de recursos humanos. Eu sou testemunha disso porque agora passo os dias na sede a trabalhar e vejo, não é? A funcionária da contabilidade esteve de baixa há bastante tempo, está de baixa, continua de baixa, portanto a situação está algo atrasada e acho que os varzinistas têm que compreender e acho que brevemente os sócios do Varzim vão ter notícias sobre a convocação de uma Assembleia Geral para aprovar as contas dessa época. Portanto, essa situação que me pergunta, penso que foi falada até por um ex-membro do Corpo Social do Varzim, o Presidente do Conselho Fiscal. Pronto, certamente que aventou essa hipótese, porque se conhece desta obrigação do Varzim em fazer esta comunicação anual. Agora o Varzim deveria ter 90 dias após esse exercício convocado à Assembleia Geral, e tem 6 meses a seguir para enviar essa documentação à Presidência do Conselho de Ministros. O prazo ainda não terminou, termina brevemente para o Varzim fazer isso, e o Varzim vai certamente fazer, e não coloco o cenário do Varzim perder o estatuto de utilidade pública. Percebo que realmente um membro do Corpo Social, sabendo dessa obrigatoriedade, tenha falado nessa situação. Agora a notícia não vejo por aí, não vejo que seja notícia, acho que o Varzim não tem riscos de perder a utilidade pública que detém. Portanto, com essas suas palavras, os sócios varzinistas podem estar descansados de que esta direção está, de facto, atenta a esse pormenor e não vai, de certeza absoluta, descurá-lo. Sim, isso está assente. Os corpos sociais do Varzim sabem da necessidade que têm de convocar nos próximos tempos uma Assembleia Geral para aprovar as contas que falei, e certamente será feito e instantaneamente, assim que aprovadas, que acredito que serão e que será importante para o Varzim cumprirá essa formalidade de modo a manter o estatuto de utilidade pública que detém. Portanto, não vejo esse cenário como um perigo. Queria-lhe fazer mais, o nosso tempo, portanto, está a correr, quando estamos em boa companhia e em boa conversação, o tempo passa sem darmos por ela. De qualquer das maneiras, ainda tenho aqui algumas questões que lhe queria colocar, e sempre no pressuposto de que queremos que os nossos associados estejam devidamente informados, digamos, pelo seu clube, porque há algumas notícias que correm na Póvoa que apenas chegam aos ouvidos dos varzinistas de um lado. É necessário ver a outra parte, porque assim é que é a informação. Queria aqui perguntar-lhe, há dias atrás o doutor foi protagonista como funcionário do clube a resolver um assunto de entrada e permanência de um órgão de comunicação local que agora acusa o clube de ter barrado a entrada a jornalistas. Pode adiantar algo sobre isto? Sim, pronto, o dossiê da Rádio Onda Viva foi seguido perto por mim, não é? O que aconteceu foi que o Varzim tem divergências com a Rádio Onda Viva, não me compete a
mim estar a dizer quais são. Agora, o que aconteceu foi que o Varzim transmitiu realmente essas divergências já à Rádio Onda Viva, como eu entendo que a Rádio Onda Viva não tem cumprido o seu papel em relação ao Varzim, com um papel de isenção e tudo mais, mas isso será a direção que poderá falar sobre isso. E o que o Varzim disse à Onda Viva foi que, a partir desse momento, por um conjunto de situações, não é, porque eu também já ouvi aí a dizer que foi por causa do Varzim, exigiu a participação, o Presidente da Direção do Varzim exigiu a participação num painel de comentadores da Rádio Onda Viva. O que eu posso dizer com isto, eu lido diariamente com o Presidente do Varzim, este processo acompanhei de perto. O Presidente do Varzim jamais exigiu a participação nesse painel de comentadores da Rádio Onda Viva. O Presidente do Varzim pode ter ficado desagradado com a circunstância da Rádio Onda Viva querer fazer um programa sobre o presente e o futuro do Varzim e não ter dito nada à direção do Varzim, assumiu isso como uma atitude da Rádio Onda Viva. Agora isto foi um acumular de situações que o Presidente do Varzim e a direção do Varzim entendem e são divergências com a Rádio Onda Viva. Da parte do Varzim, eu informei o Presidente da Direção e a direção do Varzim da necessidade de cumprir a lei, não é? E o Varzim tem cumprido a lei, de facultar o acesso à Rádio Onda Viva, como órgão de comunicação social que tem uma rádio local na Póvoa de Varzim, a 2 jornalistas credenciados para o efeito, que terão acesso para fazer a cobertura radiofónica do jogo. Portanto, essa situação está acautelada. A Rádio Onda Viva já foi informada pelo Varzim que terá acesso ao recinto esportivo para fazer o relato dos jogos mediante o pedido de credenciação de jornalistas para o efeito. Portanto, o Varzim propõe-se a cumprir a lei, como não podia deixar de ser, não é? E, portanto, a Rádio Onda Viva só tem que também cumprir a lei, pedir as credenciais para o jogo e fazer o relato do jogo e pronto. E enquanto a situação entre a direção do Varzim e a Rádio Onda Viva estiver assim, a situação será essa, não é? A benesse que o Varzim concedeu durante tempos à Rádio Onda Viva, que lhes facultava acessos de livre trânsito, a direção do Varzim entendeu que não se devia manter essa situação. Portanto, é uma atitude respeitável e está na disposição do Varzim, convida para a sua casa quem quiser. Agora o Varzim com a Rádio Onda Viva propõe-se a cumprir a lei e eu acho que essa situação está muito salvaguardada. A Rádio Onda Viva também tem que ficar despreocupada quanto a isso. Este é um programa que já o dissemos em colaboração com a Norte Litoral e antes de passarmos a outro espaço de perguntas, porque estamos mesmo na reta final do tempo que nos foi concedido para esta primeira entrevista neste programa, disso, e volto a frisar os nossos associados que ao longo de cada semana poderão enviar as vossas perguntas através do Facebook oficial do Varzim TV, sabendo de antemão quem serão os convidados a seguir. Isso ser-lhe-á dito através do site oficial da Varzim, do nosso clube, do Varzim Sport Clube, e quando souberem os convidados que estão na próxima terça-feira, poderão enviar as perguntas que entenderem. Não sei se o Rui Nova tem mais alguma questão antes de entrar, efetivamente, em duas perguntas que aqui tenho do primeiro ouvinte que entrou, digamos, nesta via. Muito bem, e nós vamos com certeza querer saber das perguntas dos nossos espectadores, que entretanto souberam que iremos ter o Dr. Rui Carvalho como nosso convidado e já daqui a pouco também o Telmo, um dos grandes nomes dos últimos anos, sem dúvida, do Varzim, que continua a dar o seu contributo e de que maneira à equipa varzinista. Mas eu gostava de fazer mais uma pergunta ao Dr. Rui Carvalho, que está aqui como nosso convidado. E a pergunta é tão simples quanto esta, e penso que é a pergunta de todos os varzinistas nesta altura. Com tantas dificuldades, com tantos problemas que o Varzim tem passado, e neste último ano e meio, digamos que os problemas adensaram-se com diversas histórias, e não vale a pena estar aqui a tentar perceber quem tem ou deixa de ter razão, mas a pergunta que eu faço ao Dr. Rui Carvalho é esta: está confiante de que realmente o Varzim está, digamos que, a seguir o melhor caminho e que vai conseguir ultrapassar esta crise e vai conseguir, então, muito em breve, ultrapassar a crise financeira, a crise que tem com a Segurança Social e depois, então, desportivamente, poder ir por aí fora até chegar, finalmente, esperemos nós, muito em breve, à Primeira Liga do Futebol Nacional? Sim, eu estou confiante que isso será uma realidade, porque o Varzim tem viabilidade para que isso aconteça, não é?
A situação agora, como disse e como transmitiu, é prioritário, é chegar a acordo com as finanças de modo ao Varzim ter a certidão. Há pouco não referi, mas o Varzim tem tido parceiros nessa missão de todas as horas, não é? A Câmara da Póvoa de Varzim tem sido um parceiro do Varzim nessa missão, até pelo interesse que o Varzim representa para a Póvoa. Portanto, nós estamos empenhados nisso agora. O primeiro passo vai ser esse, eu acho que vai ser uma realidade, e depois daí eu acho que o Varzim pode aspirar a essa situação que referiu e ocupar o lugar que é do Varzim, não é? O Varzim já teve a situação de subir às ligas profissionais e não conseguir por razões desta ordem, por dificuldades que vive, mas eu penso que ultrapassadas essas dificuldades, depois o fomento do Varzim e a expansão do Varzim para ocupar o lugar que é dele, acho que vai ser uma realidade, e estou confiante e apelo aos varzinistas que também estejam e que se unam em volta do clube, porque o clube não está ao abandono, tem pessoas a trabalhar diariamente no clube para que isso seja uma realidade, e eu acredito nas pessoas que lá estão e acho que o Varzim vai conseguir. Eu só gostava, antes de passar então para as tais perguntas que o Zé Marques vai trazer, fazer aqui apenas um pequeno esclarecimento também em nome da Norte Litoral TV, a propósito de toda esta confusão e que tem havido por aí com também a Rádio Onda Viva. Nós, Norte Litoral TV, nada temos naturalmente com este assunto, e o facto, eu gostava de esclarecer isto, olhando olhos nos olhos também para as pessoas, como diretor da Norte Litoral TV, dizer que este projeto de Varzim TV não é um projeto que nasce porque é uma resposta a qualquer problema que tenha surgido recentemente. Não. Este é um projeto que nós, Norte Litoral TV, já demos à anterior direção há 2 anos atrás, que entretanto por motivos vários não chegou a avançar, e que por motivos que esta direção achou por bem nesta altura poder trazer então, digamos que à luz do dia, este projeto, torná-lo uma realidade. Portanto, o projeto da Varzim TV em colaboração com a Norte Litoral TV não surge por qualquer resposta a qualquer situação. Já agora, as pessoas que estão ligadas à anterior direção, há 2 anos atrás, que sabem que existia este projeto por parte da Norte Litoral TV, e eu gostava de deixar bem esclarecido isto, para que não pensem que há aqui um aproveitamento de qualquer situação relativamente ao que se passou nos últimos dias. Esperemos é que tudo se resolva para bem, não só do Varzim, dos varzinistas, dos poveiros e da própria comunicação social poveira, que isso é o mais importante também para todos nós, e possamos conviver todos uns com os outros. Isso é que é realmente o mais importante. E agora sim, vamos lá saber do do nosso colega José Marques, quais são as perguntas que vão chegar dos nossos espectadores. É verdade, Rui, depois desta introdução do Rui, que foi pertinente e digamos na hora, efetivamente este foi um projeto que nasceu porque achamos que efetivamente os sócios teriam direito à informação do seu próprio clube, e como disse, lancei esta semana digamos, o desafio para os nossos queridos telespectadores para enviarem as suas perguntas aos convidados que estarão aqui semana a semana. E então, para o Dr. Rui Carvalho, na primeira pergunta vem de, claro, um homem muito atento às coisas do clube, o Carlos André, portanto, que através do Facebook, então, fez 2 perguntas. A primeira, creio que já foi respondida, mas de qualquer das maneiras cá vai: como vai o problema com as finanças? Já foi respondida. E a segunda, que é a seguinte: no passado domingo, a equipa do Varzim deslocou-se a Santo Tirso no autocarro da Câmara. Será que o nosso continua penhorado? Pergunta de Carlos André. Pronto, antes de mais agradecer ao Carlos André, sócio do Varzim, pela pergunta que fez. Conheço pessoalmente, sei que é um apaixonado pelo Varzim, endereço-lhe um abraço daqui da emissão. E o que eu lhe queria dizer em relação a essas perguntas: pronto, o problema das finanças nós estamos a resolver, as negociações pendem, e os varzinistas, para terem uma pequena noção, o Varzim, desde que entrou neste procedimento das finanças, não pode ter dívida nova, e o Varzim não tem dívida nova, mas o Varzim foi instaurada a dívida ao Varzim relativamente a um período anterior. Portanto, nós estamos a tentar que isso tudo entre no plano de pagamentos do CIREV, estamos a tentar que a autoridade tributária, as finanças, aceitem as garantias que o Varzim quer prestar. Portanto, a situação está pendente destes 2 pontos
que nós estamos em negociações e que acho que vamos conseguir chegar a bom porto. Em relação à segunda pergunta, o autocarro do Varzim teve recentemente penhorado, imobilizado, como sabem. O autocarro continua penhorado num processo executivo. Pronto, eu estou a falar porque, inclusive, o ex-presidente do Varzim recentemente deu uma entrevista também a um órgão de comunicação social aqui da Póvoa, em que ele próprio falou de que tem processos contra o Varzim e, portanto, eu estou à vontade para dizer que o autocarro do Varzim está penhorado à ordem de um processo do ex-presidente do Varzim. Agora, o ex-presidente do Varzim ainda não pediu a imobilização do veículo, ele também transmitiu nesse programa que não iria pedir a imobilização, portanto, se foi o autocarro da Câmara de Deslocação fora do Varzim, não foi porque o autocarro estava imobilizado. Não, o autocarro continua penhorado, mas não está imobilizado. Muito bem, chegamos ao fim desta primeira parte em que tivemos aqui o Dr. Rui Carvalho, uma amena cavaqueira, eu diria, e de novo renovo os agradecimentos ao Dr. Rui Carvalho. Um dia destes voltaremos de novo a este programa quando tivermos boas novidades. Suponho que vamos ter, todos os brasilistas saberão aqui em primeira mão neste canal que é o seu. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado eu e boa sorte para este projeto e para esta plataforma de comunicação com os varzinistas, a quem desejo que tudo corra bem e tenho a certeza que vai correr. Muito bem, fica agora para desse lado. Vamos agora lembrar quem nos apoia nesta nossa primeira emissão. Depois, sim, vamos ter aqui o nosso Telmo, capitão da nossa equipa. Ora, aí está, vamos só lembrar que estamos em direto, Norte Litoral TV, Varzim TV, estamos na internet, estamos na MEL, em 182515, mas também em 821082, e nesta altura estamos a 27 minutos, exatamente, a 27 minutos das 23 horas. Vamos aproveitar para lembrar então aquele que é o nosso patrocinador neste programa. Preto e Sal, Café Snack Bar, ambiente acolhedor, propício para a sua festa de aniversário e convívio com familiares e amigos. Sala panorâmica, esplanada, jogos e serviço de snack bar. Venha provar os nossos petiscos, as nossas francesinhas. Venha tomar café connosco. Café Snack Bar Preto e Sal, na Avenida Santos Graça, a 100 metros da praia da Póvoa de Varzim. Ora, está então o nosso patrocinador neste programa Preto no Branco. Cá estamos para o acompanhar sempre, em cada noite de terça-feira, em direto, Norte Litoral TV e também na Varzim TV para todo o mundo. Nós sabemos que no mais longínquo lugar do mundo há sempre um poveiro, há sempre um varzinista. E é por isso que nós cá estamos, para levar até si exatamente a vida do Varzim, os nossos convidados. E hoje temos mais um convidado muito especial, é exatamente o Telmo Zé Marques, que está connosco já aí ao teu lado no estúdio da Varzim TV. É verdade, uma vez mais muito boa noite, bem-vindos a esta segunda parte. Agora vamos falar, digamos que, da bola, do futebol propriamente dito, com um homem que conhece os cantos à casa. Seu nome Telmo Além da Silva, nasceu em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, não vou dizer o ano, senão o Telmo é capaz de se ficar chateado comigo, mas de qualquer das maneiras veio para Portugal na época de 1997-98, com destino ao Campeiorense. De seguida foi para o Santa Clara dos Açores, onde esteve 2 épocas. Em 2003 ingressou no Sporting de Braga e na época de 2004-2005, imagina, ingressou no nosso Varzim e daqui mais não saiu. Telmo, muito boa noite. Bem-vindo e obrigado por se disponibilizar para estar aqui esta noite falando com os nossos sócios e simpatizantes. Telmo, 9 anos num clube, efetivamente muita coisa passou pela sua cabeça. E antes de entrarmos nesta época que agora entrou no seu meio, ou seja, estamos a meio de uma época que não correu tão bem como aquilo que desejava, mas também não correu tão mal quanto isso, atendendo às circunstâncias. O Telmo quer nos contar da sua primeira experiência quando chegou aqui à Póvoa, se é que se lembra. Eu lembro. Já são tantos anos. É só para corrigir, eu fiquei 5 anos no Santa Clara. Então a informação que me foi dada foi mal dada. Eu fiquei 5 anos e inclusive eu pensei que era o clube que eu tinha ficado mais tempo na minha carreira e afinal... E não foi.
Então, a minha chegada na Povo foi um momento difícil, entre aspas, porque eu vim de uma primeira liga para uma segunda liga, né? Naturalmente há uma diferença, ou havia uma diferença muito grande, hoje nem tanto. Mas rapidamente adaptei-me e cá estou até hoje. Portanto, 9 anos num clube não é fácil hoje em dia qualquer jogador ficar tanto tempo, mas o Telmo certamente que, digamos que ao ficar estes anos todos, algo tinha que lhe chamar a atenção, ou seja, certamente se sentia bem cá entre os poveiros, e daí a razão de continuar ano após ano. Com certeza, né? Eu acho que o Varzim e a Povo em si há algo especial, né? Eu me apaixonei, e eu sei da dificuldade que o Varzim tem enfrentado desde quando eu cá cheguei, e hoje não, que tem 39 anos, mas há um tempo atrás apareceu propostas do clubes e eu não quis trocar. Porque eu me sentia bem, enquanto eu acho que você se sente bem no lugar onde você está, eu acho que não vale a pena trocar. Eu acho que fiz bem. Telmo, e qual é o segredo? O Telmo acabou de dizer, o Zanax não disse a idade no início, mas o Telmo acabou de dizer a sua idade. Qual é o segredo de, com 39 anos, parecer, e perdoe-me a expressão, um puto a jogar à bola? Porque realmente é assim, o Telmo é um poço de energia, digamos assim. Não, como eu disse, né, graças a Deus, eu tive sorte na minha carreira, não tenho muitas lesões, e eu acho que isso faz uma diferença muito grande. E, naturalmente, também, eu acho que isso deriva muito daquilo que eu fiz no passado, né? Eu quando me prontifiquei a ser jogador profissional, eu me preparei para isso, me cuidei. E eu acho que agora eu estou colhendo fruto daquilo que eu fiz no passado. E, naturalmente, com 39 anos, já não sou um garoto, mas ainda me sinto bem. E, enquanto eu me sentir bem, não pretendo parar. Com essas palavras, Telmo, sabemos que há jogadores que chegam aí aos 34 anos, 35 e vão arrumando as botas, alguns, não é? Poucos são de facto aqueles que conseguem atingir a idade que o Telmo atinge. Acha que também para que isso aconteça é fruto também de uma vida fora do futebol, sadia, digamos, familiar, não daquelas escapadas de noitadas que os jogadores, infelizmente alguns, estão conotados como tal. Acha que foi esse o segredo também do Telmo? Portanto, uma vida regrada, uma vida... Eu acho que sim, acho que um atleta, não quero dizer um atleta só de jogador de futebol, mas um atleta em geral, não é possível conciliar essas duas coisas. Que eu não consigo não estar bem fisicamente, no outro dia treinar ou ir para um jogo. Eu não consigo. Eu preciso estar bem para fazer o que eu faço. Então eu acho que as pessoas têm que, principalmente os jovens, o Varzim é um clube que tem muitos jovens, e alguns deles eu aconselho muitas vezes, que ele tem que escolher, ou ele é jogador profissional, ou então não é jogador. Porque as duas coisas não conseguem andar lado a lado. Um tempo ele não vai aguentar. Então eu acho que, como eu disse, eu me preparei, e ainda me preparo hoje ainda, porque enquanto eu for jogador de futebol, eu não quero que ninguém me aponte nada. Eu quero ser profissional até o último dia que quando eu parar de jogar, eu vou viver minha vida, vou passear com a minha família, vou me divertir, vou fazer outras coisas que eu não fiz até agora. Mas enquanto eu estiver jogando futebol, eu quero encarar isso como uma profissão que eu gosto, mas também que eu tenho prazer de fazer. Acha também que no futebol, e hoje em dia o futebol como está, cheio de técnica, cheio de informática, acha que também, digamos, a psicologia deveria estar mais inserida no meio futebolístico, atendendo até o que acabamos agora de falar? Há muitos jovens que não têm a percepção, como o Telmo teve, desta vida. E então entram caminhos que não deviam entrar, e depois acontece, digamos que, a morte entre comas mais cedo para o futebol. Não acha que os jovens deveriam ser acompanhados desde o início, portanto, com essa metodologia mental para que chegassem, digamos, às grandes provas e estarem devidamente concentrados, como o Telmo agora o disse? Eu acho que isso já acontece em alguns clubes, só que isso também tem um custo, né? E os clubes passam por problemas financeiros grandes, não só o Varzim como outros clubes, e logicamente mais um encargo é mais uma despesa. Mas eu, quando era júnior no Brasil, já tinha psicólogo. Então acho que por isso que o Brasil hoje revela muitos jogadores novos que estão preparados para aquilo.
Mas há aqueles também que fugem por outros caminhos, isso não quer dizer nada. Claro. Eu acho que vai do próprio atleta, né? Eu acho que vai muito do atleta, aquilo que ele quer ser, aquilo que ele quer fazer. Como eu disse, eu tenho prazer naquilo que faço. O dia que eu parar de ter prazer, eu deixo de jogar. Então, para mim jogar e estar bem, eu tenho que me preparar para isso. Volto a frisar as 9 épocas, porque é digno e é digno de registro aqui defender as cores do Varzim, o preto e branco, precisamente as cores que escolhi para este programa. Telmo, certamente durante esses 9 anos teve momentos bons, momentos maus, passou por subidas, passou por descidas. Qual foi aquela que lhe marcou mais? Se for o lado sentimental, a subida de divisão à segunda liga, eu acho que foi um momento marcante, curto, mas marcante, porque eu não sabia ainda o que era subir divisão com o Varzim, ainda não tinha vivido esse momento e consegui viver aquele momento. Pena que foi muito curto, mas eu acho que o Varzim está se caminhando tudo para um futuro risonho. Eu acho que, como o doutor disse agora, o Varzim está se preparando, o Varzim está se reestruturando, está passando por uma reformulação grande em termos diretivo, em termos de atletas. As coisas têm melhorado, têm se caminhado, se demora o seu tempo, mas eu creio que no futuro próximo, eu espero ver o Varzim no lugar onde merece, que é a primeira divisão. Já que falou nesse momento alegre que teve, embora curto, digamos, não foi fácil. Quando é que soube que o Varzim, aquele esforço que você e os seus colegas fizeram para serem campeões, porque foram os dignos campeões, quando é que soube a notícia de que todo aquele esforço ficou por água abaixo? Ou seja, não iriam efetivamente disputar a segunda liga? Nós tivemos a resposta final, já tínhamos começado da pré-época, se preparando para jogar uma segunda liga, e quando veio aquele balde de água, né? Acho que até hoje mexe, né? Tem jogadores comigo lá no Balneário que passaram por isso, e até hoje nós comentamos que foi uma situação muito má, porque foi uma época inteira de sucesso jogado por água abaixo. Eu não quero entrar aqui em detalhes por motivo que seja, certo, mas eu quero dizer que nós jogadores ainda sentimos isso, porque às vezes vamos jogar em alguns campos e as pessoas dizem: se querem subir para quê? Não tem dinheiro. Então mexeu, mas eu prefiro eu ter vivido esse momento ainda. Eu consegui viver esse curto momento, porque eu não sei se vou conseguir viver mais esse momento, mas eu consegui viver, mesmo que ele curto, eu consegui sentir o prazer do que você subir divisão com o Varzim e sentir os sócios felizes, olhar para a cara das pessoas e saber que as pessoas estão contentes pelo aquilo que nós fizemos. Eu acho que foi um momento marcante. E depois, deixa-me só também, porque eu vivi também esse momento, nós na altura acompanhávamos o Varzim, e de que maneira sentir o estádio praticamente cheio, pelo menos do lado varzinista completamente cheio, sempre, e depois aquela chegada à Póvoa, no final do jogo, à Praça do Almada, serem recebidos na Câmara Municipal. Tudo isso acabou por ser, para vocês jogadores, um momento, e tal como disse o Telmo, apesar de curto, porque depois a festa acabou pouco tempo depois, mas acabou por ser realmente marcante para vocês, não é? Porque realmente foi, digamos que, o prémio de toda uma época que vocês conseguiram ali, naquela festa toda, não é? Com certeza, né? Eu acho que nós, como jogadores, ficamos felizes pelo aquilo que nós conquistamos, que foi dentro de campo. As coisas que se passaram fora já não é conosco. Então, acho que conseguir tirar dos adeptos o sorriso que eles tiveram naquele dia, eu acho que foi marcante, não só para mim, como para eles também. Eu tenho certeza que mesmo curto, eles também ficaram felizes com aquele momento. E como eu disse, eu acho que o Varzim, no futuro próximo, vai estar no lugar onde merece, com certeza. Deixa-me então pegar um bocadinho, e brincando um bocadinho, que este programa também tem que ser um bocadinho de brincadeira, digamos assim. Então eu deduzo que, como o Telmo ficou, também perdoa, mas o afastamento dos sócios neste momento da equipa. Portanto, sente que também, como o Telmo sentiu, sente que também os associados do Rinho estão ainda, digamos que, adoentados ou atordoados, melhor dizendo, com essa situação. Portanto, compreendemos não ir ao estádio ou acha que deveriam vir mais ao estádio? Eu falar como sócio, eu compreendo.
Compreendo porque é normal. As pessoas também tiveram decepção como nós também tivemos. Só que se somos varzinistas, como dizem que somos, temos que abraçar uma causa, ou seja, o Varzim não subiu divisão, mas também não acabou, né? Nós, jogadores, precisamos deles. E eu acho que é por aí o caminho. Se nós nos abraçarmos todos, o clube fica cercado e fica mais fácil, muito mais difícil de derrubá-lo. Eu acho que eu entendo a situação do sócio, mas eu acho que eles, com certeza, eles têm vontade e têm que vir ao estádio. Porque se não vier, não nos apoia. E se não nos apoia, as coisas ficam muito mais difíceis. Eu acho que vai aqui um apelo. Eu acho que essa época ainda não terminou, mas infelizmente nosso objetivo não foi conseguido. Mas ainda temos aí algo a mostrar e a provar que nós estamos num lugar onde não deveríamos estar. E para fazer isso nós precisamos do sócio também nos apoiar. Voltando, agora vamos falar concretamente na época que efetivamente está ainda a decorrer, embora, como disse e como dissemos já, um dos objetivos infelizmente não pôde ser cumprido por diversas circunstâncias, mas tenho que dizer, no início do campeonato, Telmo, muita gente apontava o Varzim como um sério candidato à subida. Eu fui também testemunha de ver os primeiros jogos, e nomeadamente os jogos que a equipa fez no início da época, no torneio de verão, mais concretamente em que teve equipas de quilate superior em termos de classificação. O Varzim portou-se muito bem. E muita gente dizia com voz alta de que o Varzim este ano de facto tinha uma equipa aguerrida e digamos, e com possibilidades de atingir o objetivo. O que é que falhou, Celso? Ou Telmo, perdão. Eu acho que falhou a sequência, porque nessa competição é uma competição muito difícil, as pessoas não têm noção, mas é uma competição muito difícil. Se você não manter uma sequência, ou seja, de vitórias, mesmo um jogo fora, empatar, e não conseguir manter essa sequência, você começa a distanciar e depois nunca mais alcança. Foi isso que aconteceu no ano que nós subimos, nós conseguimos uma sequência muito boa, e depois de lá nunca mais ninguém nos tirou. Eu acho que foi isso que faltou, uma sequência de vitórias. Tivemos oportunidade de estar em lugares mais afastados, não conseguimos. Eu acho que futebol é mesmo assim. Eu acho que temos que nos preparar agora para a nossa realidade. A nossa realidade é a segunda fase, que vai ser um campeonato difícil ainda. As pessoas não têm noção, mas é um campeonato difícil, mas nós estamos nos preparando para isso. A nossa equipa era uma equipa jovem, apesar dos 39 anos do Telmo, era no cômputo geral a equipa do Varzim é uma equipa jovem, um plantel, digamos, curto, porque assim tem que ser devido a tudo isto que acabámos de falar, problemas financeiros. No entanto, era uma equipa que dava mostras de empenho e digamos, aguerrida. Houve um jogo que eu tenho que fazer esta pergunta, embora certamente se ia adivinhar a resposta do Telmo, mas de qualquer das maneiras houve um certo jogo em que o Telmo se lesionou. Coincidência ou não, foi efetivamente no momento em que o Varzim faz os dois piores resultados. Acha, qual é a sua ideia? O Telmo fez ali alguma diferença, dado que há sempre um conjunto que é ligado, e estando ligado, se uma peça sai, às vezes a engrenagem tem dificuldades. Acha que a sua lesão contribuiu também um pouco para essa quebra que o Varzim teve em determinados momentos do campeonato? Não, eu acho que não. Eu acho que não, porque os jogadores que entraram no meu lugar substituíram bem. Tanto que 3 jornadas antes da minha lesão, nós fomos a Felgueiras e se passou o que se passou. E eu estava em campo. Ou seja, eu acho que não. Acho que há jogos que são mesmo assim. Não conseguimos vencer esse jogo que era crucial para nós, que foi contra o Vizela. Infelizmente, o Vizela se classificou. Eu acho que esse para nós foi o jogo-chave. E não conseguimos vencer essa realidade e eles estão. Como é que sentiu esta não passagem, estando tão próxima, como é que o Telmo e o grupo, neste caso, sentiu a não passagem à segunda fase? Nós sentimos bastante, né? Porque nós não sabíamos ainda o que ia acontecer, mas quando vimos mesmo que não tinha possibilidade mais, eu acho que mexe com qualquer equipe, mais rapidamente nós tínhamos que acordar, porque nossa realidade no momento não dá tempo mais para dormir. Tanto que conseguimos aí duas vitórias e foi muito importante essa vitória para não dar maturidade à equipe.
Eu ia precisamente pegar-se nesse ponto. O Varzim faz 2 vitórias, a última com um 4-0 em Santo Tirso, e agora vem a tal fase complicada de que o Telmo falava. As pessoas podem pensar que são fadas contadas, mas não, vai ser realmente muito complicado. Mas vocês estão motivados para que agora possam passar esta segunda fase da melhor maneira e então no próximo ano pensar na subida de divisão? Com certeza, né? Como eu disse, eu acho que nós temos algo a mostrar ainda, né? Devido a não ter classificado entre os 2 primeiros, eu acho que ficou algo mais para nós mostrarmos. E acho que a segunda fase vai ser uma oportunidade para nós mostrarmos aquilo realmente que valemos e aquilo realmente que somos. Eu acho que o Varzim tem uma equipe muito boa, como eu disse anteriormente, não conseguimos classificar pela sequência que nós não conseguimos dar, mas eu acho que nós estamos no bom caminho. Telmo, estamos, portanto, a caminhar, lá está, como eu disse há pouco, estas conversas são ótimas, mas o tempo não perdoa. Estamos a caminhar para o final deste nosso primeiro programa, Preto no Branco. Antes de o terminar, queremos dizer que durante a semana, volto a dizer, vamos informar quem serão os nossos 2 próximos convidados. Vamos procurar sempre ter 2 convidados, nomeadamente em diversas áreas e também noutros escalões etários e não só, também não só no futebol, porque o Varzim não é só futebol, também tem outras modalidades que terão que ser conhecidas do grande público, e é isso que nós vamos tentar fazer. Para a semana estarão aqui 2 convidados, como disse, irei dizê-los durante a semana através dos meios de comunicação do nosso clube, para que você possa fazer algumas perguntas que achem pertinentes. De qualquer das formas, e para finalizar, eu não sei, e antes de entrarmos também nas tais 2 perguntas que temos aqui para o Telmo também do nosso ouvinte Carlos André, não sei se o nosso amigo Rui Nova tem alguma questão. Eu posso fazer mais uma pergunta curiosa ao Telmo. O Telmo é defesa, mas também marca golos, e estou-me a lembrar de pelo menos um golo que eu me lembro do Telmo fantástico que ele marcou, e depois até dá um salto e cai em cima da bandeirola de canto. Mas a pergunta é esta: a imagem que muitas vezes o Telmo passa é de que é um jogador duro, é duro em campo, digamos assim, mas é um ser humano de manteiga. O que é que o Telmo acha, que imagem é que passa para os seus adversários, para os árbitros, que às vezes se calhar pensam que o Telmo é aquela pessoa dura, que faz aquelas entradas mais viris, mas nota-se que muitas vezes o Telmo vai conversar com o árbitro, vai conversar com os jogadores, e nota-se que há ali uma grande sensibilidade humana por parte do Telmo em relação ao adversário, em relação à equipa de arbitragem. Gostava que nos falasse um pouco sobre isto. Eu acho que é uma imagem curiosa às vezes, né? Porque dentro de campo a adrenalina é outra, né? Às vezes as situações que não conseguimos controlar, mas naturalmente eu sou uma pessoa tranquila. Agora dentro de campo eu quero ganhar. É mais complicado. É comer a real, como se diz na gíria futebolística, não é? Vamos então entrar nas 2 perguntas que também temos aqui para o Telmo, vindas do Carlos André. A primeira, certamente já respondeu, mas eu tenho que a fazer também. Ele diz que, ou pergunta, qual foi para ti o momento mais marcante enquanto futebolista com a camisola do Varzim? Como eu disse, né, foi essa passagem curta à segunda liga, foi um momento mesmo marcante aqui. Portanto, aquele momento de há 3 anos, suponho eu, isso, foi de facto o mais marcante para o Telmo, não é? E a segunda pergunta é a seguinte: dado que o Telmo já não é um jovem, achas que tens capacidades físicas para jogares mais uma época no Varzim e terminares a tua carreira com esta nossa camisola? Como eu disse, né, eu me sinto muito bem, eu acho que se eu tivesse parado há 2 anos atrás, hoje eu estaria arrependido, porque é o que eu sei fazer, eu me sinto bem ainda, eu tenho prazer naquilo que faço. Como eu disse, eu vou vivendo o dia a dia, temos aí uma reta final do campeonato, é nela que estamos focados ainda, vamos ver o que vai acontecer até o fim da época. Agora, para finalizar, sou eu que faço esta pergunta, agora indo se calhar mais pessoal, atendendo que esta a póvoa de Varzim é de facto uma terra que gosta de receber bem e digamos que abraça quem os visita e também quem vem para cá trabalhar.
tendo o Telmo, a sua família aqui na Póvoa, é para ficar como muitos que cá passaram. Posso citar o Washington e outros jogadores que passaram aqui no Varzim e que ficaram por cá por alguma razão. Qual é a ideia do Telmo? Isto é uma pergunta curiosa, mais até... Eu posso responder sem problema. Eu vou viver aqui porque eu tenho 3 filhos e meus 3 filhos só moraram numa cidade, Póvoa do Varzim. Por isso não tem lógica nenhuma ir para outro lugar. Eles gostam muito daqui, minha esposa adora isso, então eu me sinto bem aqui também, não pretendo sair daqui. Então, tens um minuto para apelares ao coração dos varzinistas, uma vez que vamos entrar numa etapa crucial para as nossas cores. Temos mesmo que vencer esta fase, ou se não a vencermos teremos que ficar muito bem classificados. Tens um minuto para falar ao coração dos varzinistas. Eu quero dizer aos varzinistas que existe uma metáfora que diz que a águia, quando está trocando as suas penas, elas voam baixo para se proteger. E eu quero colocar essa imagem ao Varzim. O Varzim no momento está voando baixo para se reestruturar, mas daqui a pouco vai estar voando alto. E é esse pensamento que o sócio tem que estar também, que o clube nunca acabou. O clube ainda está aqui, ainda existe e precisa deles, porque um clube sem sócio não é clube. Então o apelo que eu faço é que nos apoiem com muita dificuldade, com menos dificuldade, mas que possam nos apoiar e que sintam o Varzim, porque nós sentimos. E é isso que nós queremos deles. Está feito o primeiro programa Preto no Branco, aqui na Varzim TV e também na Norte Litoral. Foi com um grande prazer que aqui estivemos esta noite. Vamos regressar de hoje a 8 dias. Até lá, passe uma excelente semana e muitos êxitos esportivos, é aquilo que nós desejamos para o nosso clube. Tenham então a continuação de uma muito boa noite. Muito obrigado ao Telmo, muito obrigado ao Dr. Rui Carvalho, muito obrigado ao José Marques. Nós voltamos então de hoje a dias. Não se esqueçam, todas as terças-feiras contamos consigo, Varzim TV, Norte Litoral TV, para colocar tudo preto no branco.